Fala aí, coloradagem! Vamos lá, vamos atualizar as coisas do Inter, né? Já vou começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Eu sei, não é o melhor momento do Inter, não é. Até esses dias me falaram, pô, tu foi inventar de começar um canal falando do Inter justo agora que o Inter tá na M. Pois é, mas é nessa hora que a gente se junta, nessa hora que a gente se fortalece. Então convido você, meu amigo, minha amiga colorada, o Colorado, a se inscrever no canal. Você sabe que aqui eu busco as principais informações do Inter na mídia e trago aqui para vocês, né? Então, dá essa moral aí, vai. Vamos em busca dos 100 inscritos aí, o canal tá crescendo, mas tem potencial para muito mais, tá bom? Vamos lá, a parada é a seguinte. Final de semana, jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, e Yuri Alberto vai jogar. Então a gente sabe que o Inter vai ter que fazer pelo menos 2 gols para ganhar. 2 ou 3, né? Porque o Inter sempre cede um gol, né? E o Yuri Alberto sempre marca contra o Inter. Então é justo fazer uns 2 gols para pensar num empate ou numa possível vitória aí. As perspectivas não são boas, até porque o Corinthians vem não sei de quantos jogos aí sem vitória e você sabe, né? Quando o Inter pega um time que tá em crise, resolve a crise dos caras. Infelizmente, o nosso histórico é esse, é um negócio que não se explica, né? E tem cabimento, mas é a realidade que nós estamos enfrentando no momento. Então, o Inter vai enfrentar o Corinthians nesse final de semana. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. O empate, na minha opinião, é um bom resultado, né? A vitória, obviamente, é o ideal. Não tá proibido ganhar, mas o Inter vai ter que jogar muito mais do que jogou na quarta-feira contra o São Paulo. Muito mais. Jogar só aquilo ali. Lembrando que o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, se não me engano, o atual campeão paulista também. Então a gente precisa desses 3 pontos e tá na hora de ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. A gente precisa realmente de fazer uma partida de exceção e buscar esses 3 pontos. Vamos ver o que o Pesolano vai preparar. A gente sabe que o Pesolano tem se caracterizado por transformar o time a cada adversário, de acordo com o adversário. Então eu não sei o que ele imagina do Corinthians, vamos ver o que ele vai inventar, mas que Deus ilumine a cabeça dele, que ele consiga montar um time competitivo e que a gente consiga sair da Neoquímica Arena com esses 3 pontos. Na minha opinião vai ser difícil, vai ser bem difícil, não vou vir aqui falar pra vocês, não, vai dar, vai ser lindo, vai ser, não. Pra mim vai ser difícil, né? Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários se você acha que eu tô louco, deixa aí nos comentários também. Não se trata de ser mais ou menos colorado, se trata de ser realista. Esse ano a nossa briga é pelos 45 pontos. E tudo bem que o time do Corinthians não é para muito mais que isso também não, mas é lá para meio de tabela. Mas enfim, é isso. Um outro papo que ganhou muita força nos bastidores essa semana foi o papo de SAF, né? No Inter virar SAF. Para muitas pessoas, virar SAF é a única oportunidade que o Inter tem de conseguir reverter esse quadro financeiro que ele se encontra nesse momento, um quadro bastante difícil. Então, vamos ver aí o que acontece, né? E o Lucas Colar trouxe informações aqui para nós a respeito desse assunto, a respeito da SAF. Fala para nós aí, Colar, o que você tá sabendo aí, conta para nós. Quero começar falando, gente, sobre o debate SAF, porque para muitos que estão me assistindo, inclusive para mim, né, a grande solução, né, para o futuro do Internacional passa, né, por alguma forma, nesse estudo de virar SAF. Né? A gente está vendo, né, o futebol brasileiro ficando cada vez mais caro, né, os times investindo bastante, o Inter já ficou bem para trás aí por tantas incompetências que cometeu, pela falta de receita. O Inter hoje é um clube sem patrocinador master, então tudo isso, né, acaba envolvendo um debate que é um pouco mais amplo. Nos últimos meses, o Inter contratou, né, uma consultoria. Essa de nós estarmos em abril e ainda não termos um patrocinador master é algo a ser pensado, né? Chamada Álvares e Marçal, através, né, de uma comissão que foi montada, né, dentro do próprio Conselho Deliberativo do Inter, com alguns notáveis ex-presidentes, ex-presidentes do Conselho Deliberativo, também tem lá, né, ex-advogados e advogados atuais do clube, né, para entender, né, o buraco que o Inter está metido. Essa consultoria ela já deu uma prévia, né, do que ela entende, né, como o principal caminho, olhando todas as contas do Inter. Segundo eles, né, seria primeiro um cenário de organizar finanças, incluindo a recuperação judicial, né, que já acontece em outros grandes clubes do Brasil, como o Vasco da Gama, tendo lá, né, um condomínio de credores que aceitem, né, parcelar essa dívida daqui a pouco num longo prazo, e depois, né, abrir o debate sobre SAF, tá? Só que
Isso aqui é uma coisa interessante, né? Que muita gente fala, o Flamengo, que hoje é a potência que é no futebol nacional, né? Ele não é SAF. Mas a arrecadação que o Flamengo tem, a exposição de mídia que o Flamengo tem, por diversos fatores, ela é muito, muito, muito maior do que a do Inter. Então, se o Flamengo, que é o Flamengo, levou 5 anos para conseguir se organizar, imagina o Inter. O Inter vai levar muito mais que isso, é coisa para 10, 15 anos. E aí, torcedor, você está disposto a ficar mais 10, 15 anos sem título de expressão? Essa é a pergunta que tem que se fazer, né? Que é um conflito interno, né? Boa parte, né, dos conselheiros e de alguns membros da atual gestão, e aqui a gente tem que dizer que a atual gestão sairá no final do ano, né? Muito provavelmente teremos a oposição no poder a partir de 2027, é contra, e há uma parte que é favorável porque enxerga, né, que ser SAF ou virar SAF trará novos investimentos aí para o internacional. A grande questão é um tipo da SAF, né? Fernando Carvalho já deu várias entrevistas aí a respeito do tema e disse que existem vários tipos de SAF, né? Uns, igual do Botafogo, Deus que me perdoe, né? O Botafogo entrou numa espiral de notícias ruins, né? Inclusive é um dos que estarão conosco lutando contra o rebaixamento, onde a pessoa toma conta de tudo, e tem aquelas onde você cede parte do controle do clube, né? Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida. O Inter não pode colocar tudo na mão de alguém, seja ele quem for, igual acontece no Cruzeiro também, que o Pedrinho lá, que é um torcedor fanático do Cruzeiro, comprou o clube. Mas eu acho que seria importante ter colorados na administração também. Então tem que se estudar direitinho qual o tipo de SAF que nós estamos buscando. Só que tem um ponto, tá? Esse debate ele vai estar travado. Enquanto não tivermos, né, o relatório completo da Álvares e Marçal, esse tema fica em segundo plano, até porque o foco principal do Conselho Deliberativo neste momento está na análise das contas do Inter de 2025, que ainda não foram disponibilizadas pela gestão. O prazo, né, até onde eu soube, é o final de abril, e há, né, uma expectativa, né, saiu uma matéria muito boa lá no Correio do Povo, né, do brilhante Fabrício Falkowski, né, que é um cara que é referência no assunto internacional, e ele trouxe, né, que o Inter espera diminuir a dívida a partir, né, do boletim financeiro de 2025 em até 10%, tá? A dívida fiscal é o principal ponto, tá? O Inter diminuiu muito ela, de 378 milhões para 201 milhões de reais. Mas isso aí ninguém fala, né? A gente sabe que os azuis lá do Maitá estão com uma dívida tão grande quanto a nossa, mas a deles é uma dívida boa. A nossa que é uma porcaria, que é um problemão que vai quebrar o clube. A deles tá devendo, mas tá dando um jeito aqui, a gente tá se ajeitando, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam. A gente sabe. A deles é uma dívida boa, a nossa é uma porcaria. E com um prazo, né, um pouquinho maior. Então já é uma redução significativa, né, a maior redução que o Inter teve na sua dívida nos últimos anos. Significa que a situação é boa? Não, até porque, né, a gente vai ter os pepinos de 2026, né, que daqui a pouco vão aumentar essa dívida ou vão igualar os 100 milhões que o Inter recuperou, né, a partir dessa negociação com o governo federal. Mas, né, há uma espera, então, por essas contas de abril para que se tenha um novo capítulo e, a partir daí, né, também o Inter abra cada vez mais o debate sobre virar SAF. E eu quero saber a tua opinião. Tu acha que a gente tem que virar SAF ou não? Eu também quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Vai lá no vídeo do Colar, deixa a sua opinião também, né? E minha opinião é que o Inter tem sim que estudar SAF, tem que ver um modelo de SAF que seja adequado às características do clube, né? E senão vai ser muito difícil, cara. Vai levar muito tempo para o Inter se organizar financeiramente e para voltar a ganhar títulos, que é isso que a gente quer, né? A gente quer ver o Inter levantando taça de novo, né? Aliás, hoje, aniversário do Esporte Clube Internacional, 117 anos de vida. Parabéns, Colorado das Glórias! Orgulho para todos nós colorados. Estamos num momento tão muito bom, mas isso não impede a gente de desejar um feliz aniversário para o nosso clube de coração, não é mesmo? É isso, galera. Notícias de hoje são isso. Amanhã temos um enfrentamento contra o Corinthians e posteriormente, aí semana que vem, a semana Grenal, aí a coisa fica louca, tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais notícias do Internacional. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.